Fala, Vete! Bem-vindo ao canal da Escola de Negócios Improvet. Eu sou o Vicente, professor e mentor aqui da escola. Melhores oportunidades de investimento em 2025 para profissionais do diagnóstico por imagem veterinária. Se você é um veterinário e está fazendo uma pós-graduação, residência e pretende entrar dentro do mercado, ou se você já atua no mercado há algum tempo como volante, um ponto fixo, na teleradiologia, e você quer se destacar do mercado e ter ideias de como competir nesse mercado que está cada vez mais acirrado, você está no lugar certo. Você vai ter ferramenta suficiente para você se destacar da concorrência, crescer no mercado e ser um imaginologista bem valorizado. As melhores oportunidades de investimento em 2025 para profissionais de diagnóstico por imagem. E quando eu falo sobre oportunidade, sendo bem claro, eu quero te mostrar ações para você alavancar o seu serviço. Eu sei o quanto que é desafiador a gente terminar uma pós-graduação, uma residência, colocar um equipamento dentro de um carro e se entrar dentro do mercado. Ou um profissional trabalha anos dentro de uma área específica, pode ser clínica de pequenos, área comercial, às vezes até uma outra especialidade, e de repente quer fazer uma transição de carreira e começar a viver do diagnóstico por imagem. Eu sei o quanto isso é desafiador. Eu sei o quanto é desafiador ter um ponto fixo, um centro de diagnóstico. E como fazer esse centro receber encaminhamentos em um mercado que tem muitos volantes. Eu sei o quanto isso é desafiador, porque eu passei por todos esses processos. Eu terminei minha residência em diagnóstico por imagem em 2008, na Unesp de Botucatu. Foram 2 anos de residência em diagnóstico. E quando eu decidi entrar no mercado, eu comecei como um volante. Do zero. O carro, meu pai emprestou o carro dele. Eu coloquei um aparelho, um Sonosite Titan portátil atrás do banco e comecei a oferecer o meu serviço. E tudo o que eu fiz quando eu comecei foi de forma intuitiva, porque eu fui preparado para ser um bom imaginologista, um bom técnico. Então eu estava capacitado para fazer exame, mas eu não estava capacitado para criar a minha própria demanda. Isso nós estamos falando na época de 2008. Hoje nós estamos numa outra realidade. A tecnologia vem se avançando demais. A inteligência artificial, ela vem crescendo numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. E em breve nós teremos sistemas que vão nos ajudar a interpretar as imagens com muito mais precisão. Exames de tomografia, de raio-x, de ultrassonografia. Isso já está acontecendo. O mercado se transforma também. Os consumidores, eles mudam o comportamento deles. Antes, um veterinário de uma clínica, ele levantava a mão para o céu quando ele tinha um volante que fosse na clínica dele prestar o serviço. Ele tratava assim, no colo. Hoje não. Tem tanta oferta de volante que muitas vezes eles querem ganhar em cima do serviço volante. Ter lucro mesmo. E não usar um serviço de imagem como parte da cadeia médica. E aí os consumidores, os clientes eles vão mudando o comportamento. Isso o cliente veterinário, o cliente tutor, eles estão cada vez mais exigentes. Ou eles têm acesso à informação. Eles já pesquisam hoje no chat GPT o que o pet dele pode ter e já vai com uma listinha de exames que precisam ser pedidos e possíveis tratamentos já no bolso. E o número de faculdades? Que supera todas as faculdades. Se somar todas as faculdades do mundo, o Brasil tem mais. Isso dá muitos veterinários se formam e isso aumenta a competitividade. Aí sabe o que acontece? Nós acabamos vivendo num mercado tão competitivo que fica difícil se diferenciar. É difícil, mas não impossível. E a pergunta principal é:
quanto e onde você deve investir. Você deve... Será que... Vamos separar as coisas, tá? Se você vai iniciar no mercado, existe um investimento básico que você precisa fazer. Vamos lá. Você precisa fazer uma pós-graduação ou uma residência, porque você precisa se capacitar, ou um programa de trainee, você precisa participar de um programa de capacitação. Você vai precisar comprar um equipamento, o seu primeiro equipamento, e aí, dependendo do modelo de trabalho que você fizer, se você for um volante, você vai comprar um carro. Se você for para um ponto fixo, você vai montar uma estrutura de um ponto fixo, vai alugar e vai montar ele. E se você for trabalhar com teleradiologia, talvez você não precise nem do equipamento, nem do ponto fixo. Você consegue trabalhar do escritório da sua casa, do seu quarto, você só precisa de um bom monitor, de um telefone e de clientes, certo? Então, esse é o investimento inicial que todo mundo vai fazer. A maioria se insere, às vezes, até sem uma mentalidade de empreendedorismo, onde ele não entra com uma mentalidade que está empreendendo a própria carreira. E depois que você fez esses investimentos básicos para entrar no mercado, onde você vai investir? Você vai investir numa nova modalidade de exame? Por exemplo, se você faz ultrassom, você pode começar a fazer eco. Ou então você pode começar a trabalhar com endoscopia. Ou se você trabalha com raio-x, começa a oferecer ultrassom. Você pode investir, pode contratar um veterinário para começar a trabalhar com você, uma equipe. Ou se você é um volante, você pode sair do volante para ir para trabalhar no fixo. Ou fazer o contrário. Você trabalha num ponto fixo, às vezes você é comissionado e você quer sair, se lançar como volante. Ou você vai investir numa empresa que gerencia mídias sociais. Do que você tem em mente hoje de possibilidades de investimento para 2025, pega essa informação e a partir de agora você vai deixar ela aqui no cantinho e você vai abrir a mente para o que eu vou trazer para você. Eu quero te trazer novas perspectivas, um outro foco. Sabe quando você está com uma dúvida em um exame muito grande? E você quer uma opinião de um colega, e aí você, cara, eu tô numa dúvida numa imagem, você pode dar uma olhada aqui para mim? Então você quer que uma outra pessoa traga o olhar e a opinião para você ou reforçar uma ideia que você já tem ou criar uma nova conexão. E isso vai aumentar muito a sua precisão, não é verdade? Esse é, inclusive, um dos grandes valores de se trabalhar em equipe. Essa troca tem muito crescimento. O que eu quero agora é esse seu colega que vai olhar agora para você e vai dar uma opinião, só que numa outra ótica. Existem alguns fatores que eles podem prejudicar demais você enxergar oportunidades. Sendo que eu já alinhei com você que oportunidade são ações que vão alavancar o crescimento do seu serviço. Às vezes o seu serviço está estagnado. Você mantém a mesma média de exames durante um bom tempo. E você até decidiu manter a média que você está agora, porque quando você fez mais do que você está fazendo hoje, pode ser que você entrou numa zona de exaustão. E aí você decidiu fazer menos para você ter mais qualidade de vida. E eu vou entender isso perfeitamente. Se você fizer todos os investimentos ou parte dos investimentos que eu trouxe aqui, mas se você hoje estiver extremamente preocupado com a concorrência e você fica muito focado nisso, por quê? Porque toda clínica que chega lá, ela está contando que tem alguém que está cobrando mais barato, que tem alguém que está mais disponível que você, que tem mais gente oferecendo o que você está oferecendo, que fica o tempo inteiro te pressionando e aí você acaba colocando o foco no concorrente. Se você começou a trabalhar e você mantém a sua forma de trabalho até hoje, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, trabalhando dentro do mesmo método para captar cliente. E o método de captar cliente tradicional, antigo, é trabalho de formiguinha. Se você acha que é importante, mas você nunca de fato investiu em gestão
e nunca experimentou o poder da gestão de relacionamento e não investe em marketing, em diferenciação, sabe o que é que vai acontecer? Você pode ticar todas essas opções, mas você vai se manter dentro de um oceano vermelho. E o oceano vermelho é a crise que a veterinária passa hoje. Muita concorrência. Uma concorrência tem muita guerra de preço. Um concorrente quer destruir, quer competir, quer ultrapassar o outro. Se puder extinguir, melhor ainda. E aí fica dentro desse mercado que, se você trocar de equipamento, você vai amar as novas imagens, a qualidade, mas você não vai ver a sua conta com mais dinheiro. Pelo contrário, pode ser que você se endivide e não consiga. Sair do volante para o fixo vai te colocar, vai mudar a sua realidade? Depende mesmo. Porque se você não souber fazer uma transição do volante para o fixo, todos os clientes que estão acostumados a pedir exame para você no volante, eles não vão encaminhar para o ponto fixo. Pronto, aí fica lá um projeto de gaveta, um sonho que não realiza. E do contrário também, trabalha no ponto fixo, até recebe bem, às vezes ganha uma boa comissão. Mas eu vou trabalhar como volante. Beleza, mas já tem muita gente no volante. E os clientes já estão vinculados ali com um centro. Como é que vai ser a aceitação do mercado? Você vai conseguir espaço? Como é que você vai se diferenciar? E a mídia social? Como é que vai contratar uma mídia social? Você às vezes nem sabe o que de fato vai fazer você fazer mais exame. O que eu já rasguei de dinheiro contratando empresas de mídia social que eram boas empresas, mas para direito, nutrição, odontologia, loja de calçado, restaurantes, mas de veterinária sabia muito pouco. De diagnóstico por imagem não sabia nada. E aí até postagem de vacina chegaram a fazer. Que eu nem faço vacina, só faço exame. Você vê o que acontece quando a gente... E eu também lhe deixei fazer. Achei que poderia ser interessante chamar a atenção dos tutores. E percebe? Então, você fazer esses investimentos, mas se manter dentro de um oceano vermelho, pode ser muito perigoso você perder dinheiro. Agora, a minha proposta aqui para você nessa aula é te dar uma informação privilegiada que a maioria não está focada e que vai te colocar num oceano azul. E o oceano azul é quando você tem um serviço que se destaca tanto da concorrência que a concorrência se torna irrelevante. E para isso você precisa colocar o foco no lugar certo. E onde é esse foco, sendo bem específico? Primeiro, experiência do cliente. A inteligência artificial, as automações, os robôs, eles estão cada vez mais presentes e estarão ainda mais. Mas nós veterinários somos da área da saúde. E você pode acreditar que uma família, ela vai querer ter em casa todos os robôs que puder. Mas quando o pet dela passar mal, ela vai querer ver uma pessoa, ver um médico veterinário. Ela vai querer se relacionar com essa pessoa. Porque essa pessoa vai querer, além de ver a cura, ela vai querer
ter um contato emocional, porque as pessoas vão continuar sendo pessoas. E as pessoas, elas têm similaridade, têm neurônio espelho. Elas não conseguem enxergar na máquina algo que é semelhante a elas. Então, a experiência do cliente e esse contato humano, isso vai ser muito valioso. E você precisa de método prático, de uma estratégia prática, para você atrair, encantar e fidelizar clientes. Porque isso, como não se aprende na faculdade, como não se aprende nas pós-graduações técnicas, tem que vir do profissional o interesse em buscar esse conhecimento. Como a maioria considera isso o nível de importância ele é secundário, quiçá até terciário para um sucesso, acaba não dedicando tempo. Muito. Você encanta ele baseado na jornada de atendimento do cliente. Por quê? Porque o encantamento é um método, dentro do nosso método, o encantamento ele é um processo para garantir consistência e um atendimento memorável. É padronizar. E esse cliente encantado, ele é um potencial cliente para atrair novos clientes. Por isso que a gente precisa investir na fidelização. E a fidelização ela ocorre através do relacionamento, da gestão do relacionamento com o cliente. Aí esse cliente gosta tanto que ele atrai um novo. Por que a família toda vai procurar a Raquel se o passarinho caiu? Porque ela enxerga a Raquel como uma veterinária. Se ela é veterinária, ela é a autoridade na saúde animal ali. Percebe? Então eu estou botando dentro de um contexto onde ninguém é veterinário. E no contexto onde o grupo são de veterinários. Dentro do grupo de veterinários, cada um vai se destacar por uma habilidade específica ou por uma especialidade específica. Aí que vem o posicionamento de autoridade. Se você estiver num grupo de veterinários, o grupo de veterinários tem que falar assim: se é imagem, tem que ser a Raquel. Faz sentido para vocês? Beleza. Mas aí vem a pergunta Vicente, como eu crio um posicionamento de autoridade se eu acabei de sair da residência? Se eu acabei de terminar minha pós-graduação? Se eu fiz transição de carreira e estou há 6 meses no mercado, como eu vou fazer isso? Aí é que vem o poder do nosso método. Você utiliza o marketing para mostrar a sua melhor versão. E aqui nós estamos falando sobre marketing digital e marketing tradicional. Só que você teve disciplina de marketing na graduação? Teve na pós-graduação? Não, por quê? Porque a graduação é de medicina veterinária. A pós-graduação é de diagnóstico por imagem. O problema não é a pós-graduação. Foi por isso que nós fundamos a Escola de Negócios em Provete. O problema real é que a maioria dos veterinários até sabem, lá no fundinho, que isso é importante. Mas eles não investem nisso. E aí eu vou te falar, quanto custa você investir em marketing digital? Pode custar nada, principalmente se você já tiver um celular. E se você estiver me assistindo por aqui, você tem um celular. Eu sou um desses. Eu só fui começar a me preocupar em investir com marketing digital mesmo quando meu serviço entrou em estagnação. Eu era volante, abri um ponto fixo, fiquei híbrido, volante fixo durante um tempo, beleza, cresci, pronto, de repente meu serviço estagnou, não fazia nem mais nem menos. Não, era assim, pouquinho menos, pouquinho mais, pouquinho menos, menos, mais, era só isso. Se fosse traçar uma reta, se fosse traçar uma linha, ia virar uma reta. Aí depois que eu comecei a estudar, eu acabei me encantando, porque isso acontece também. Beleza. Próximo passo. Próxima oportunidade, a experiência do cliente. A experiência do cliente,
ela precisa ser, de fato, um método padronizado. Por quê? Porque, vamos pensar no dia a dia, tá bom, gente? Você foi e fez um exame em uma clínica. E aí depois você foi para uma outra clínica e fez um exame. Só que, na clínica que você foi, você fez uma forma de atendimento, tá? Às vezes você pegou, chegou, primeiro você montou seu aparelho, e aí depois você foi lá na secretaria, conversou com a secretária, perguntou onde é que estava o paciente estava internado, você foi lá na internação, pegou a internação, o paciente veio, você fez o exame, e aí você terminou o exame, você já estava meio que correndo, fechou o aparelho, guardou o aparelho, levou para o carro e do carro mandou um áudio para o veterinário. Aí você chega na outra clínica, você já faz o contrário. Você primeiro vai na secretaria, conversa com a secretária, depois você vai para a clínica, monta um equipamento. Aí o paciente está internado também, você pega o paciente, volta, atende o exame, libera o paciente, vai no consultório, conversa com o cliente, com o veterinário, até porque você já está mais tranquilo ali, não tinha outro exame. Desmonta o aparelho, pega e vai embora. Vamos supor que a clínica 1 fala muito bem do seu trabalho. Nossa, Vicente veio aqui, o trabalho foi, fez um baita exame. Nossa, ele chegou na minha clínica, não gostei tanto assim, não. Bom, do que ele não gostou? Foi a ordem que ele foi de montar o equipamento ou não foi? Ele foi até o consultório, outro ele mandou do carro. O que aconteceu? Isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque você precisa ter um método, tem que ter um processo. Você faz sistematicamente um atendimento. E a gente tem uma metodologia que nada é feito sem intenção. Tudo é intencional. Tudo! Desde o agendamento até a entrega do laudo. Tudo é feito com intenção. E aí, se alguma coisa falha e alguns clientes não gostam, a gente consegue consertar e a gente conserta o negocinho. Quando os clientes gostam, todos vão gostar. Aí o que acontece? Nossa, eu fui atendido pelo Vicente. Foi um atendimento muito bom. Nossa, comigo ele também me atendeu muito bem. Nossa, comigo ele me atendeu também muito bem. Nossa. Aí as pessoas vão falando, comentando. O que acontece? Consistência. E por fim, e não menos importante, são as parcerias estratégicas. Parcerias estratégicas te ajudam a criar um ecossistema. Você sabe o que é um ecossistema? Imagina que você passou mal de noite. Você teve uma crise de asma muito grande. E aí você não está conseguindo nem dormir e você já está perdendo até a respiração. Você está com uma crise asmática daquelas. Para onde você vai? Você vai para o hospital. Imagina que você chega nesse hospital, vai lá, primeiro você passa pela triagem. A triagem, ela te encaminha para um pneumologista que está de plantão lá. O pneumo pede um raio-x seu. Você faz o raio-x, ele pede exames laboratoriais, ele faz o exame laboratorial lá. Ele decide que você vai precisar passar um tempo internado, você fica lá internado, é medicado, e aí você volta para casa. Ou seja, você foi em um único lugar e um ecossistema te atendeu. Esse é um modelo de hospital. Um hospital, ele é um ecossistema com vários veterinários, com várias equipes de múltiplas áreas que eles se complementam. E é possível você criar ecossistemas desses com parcerias. Você pode se inserir dentro de um hospital. É um ecossistema, você está indo para um ecossistema. Eu tenho um modelo de serviço como esse. Por exemplo, eu terceirizo serviços diagnósticos por imagens de hospitais. Então, inclusive, se você é um dono de um hospital, um gestor de um hospital, e você está me assistindo aqui, você pode me mandar uma mensagem. Porque eu terceirizo. Eu tenho um método de treinamento de equipe, como é que constitui, como é que se implanta, treina e coloca para operacionar um departamento de diagnóstico por imagem com múltiplas modalidades, das básicas às avançadas. É uma oportunidade.
Então, se você, por exemplo, às vezes tem um hospital que está aí, na sua região, você pode ter essa oportunidade de fazer o quê? Uma parceria estratégica. Você pode começar com um investimento mínimo para você criar um posicionamento de autoridade, focar na experiência do cliente e formar parcerias chaves. Aí você começa a ganhar indicações de exame, você aumenta a sua receita, começa a sobrar mais dinheiro para você e aí sim você vai fazendo seus investimentos. Depois que eu comecei a fazer esses posicionamentos, mudei a minha linguagem, eu comecei a encantar os neurologistas. Para você entrar no Oceano Azul, você precisa colocar o seu foco no cliente. Então, se o seu foco estiver na técnica e na concorrência, você vai precisar mudar o seu foco. E mudar o seu foco não é tão simples assim. Porque quando você sair da live e amanhã, quando você estiver na rotina, você vai continuar ouvindo as mesmas piadas, ver os mesmos problemas e você vai continuar sendo contaminado por essa toxina que existe dentro do Oceano Vermelho. Então, eu sei que não é tão simples, tá? Mas aqui, no nosso canal da Escola de Negócios Improvet, nós toda semana estamos compartilhando conteúdo para trazer a valorização da imagem veterinária no Brasil através do nosso método AEF.